Olá, estamos começando mais um Mesa Podcast, programa que fala sobre empreendedorismo, liderança, sobre negócios e, por que não falarmos também sobre negócios na saúde, né? Da saúde. Estamos aqui com o Marcos Escobar, a quem cumprimentamos, e em volta da mesa aqui hoje para esse bate-papo, espero que seja bastante proveitoso, gostoso, Dr. Simval Malheiros, conhecidíssimo médico catanduvense, já foi deputado, foi vice-prefeito, milita hoje na política, mas não deixou também as suas atividades médicas. Não. Ele continua com consultório, também dá aulas para a própria medicina e também ainda exerce a profissão como médico nos hospitais de Catanduva e também de toda a região. E até para lembrar, acho que até o próprio doutor Simval vai se lembrar que ele se formou em Catanduva, na FAMECA, em 1977. Isso mesmo. Olha aí, tá vendo? Tá terceira bem gravado. Turma. Tá bem gravado na memória, né? Década de 70. Segunda turma? Foi a Ficou terceira famosa. turma. Terceira turma? Terceira turma. Olha aí. Nós conhecemos o Padre Albino. O Padre Albino, naquela época, era vivo e o hospital era um outro hospital. Nós não tínhamos aquele bloco. Ali eram salões. Tinha um salão de homens e salão de mulheres. Você chegava no meio do salão assim, você olhava todos os seus doentes, entendeu? Mulheres. Ia lá no salão de homens, todos os seus doentes. E o Monsenhor Albino, cedo e à tarde, era religioso a vinda dele. Nós éramos plantonistas na época. Quer dizer que o senhor conheceu... Sim, conversava com ele todo dia quando dava plantão. E hoje vai virar santo o Padre Albino. Ele viu uma humanidade que eu nunca vi na minha vida. É mesmo? A gente chegava pela manhã, e à noite ele já passava. A gente via a bengalinha. Top. O padre vem vindo. Aí ele falava, não deixa de internar ninguém, hein? Mas, padre, está lotado. Mas tem bastante colchão ali. Tinha uma sala, tinha uns 20 colchões. Olha. Não deixa de... Ele era muito voltado para a assistência, né? Para a humanidade. Tem duas passagens bonitas com o Padre Albino. Uma foi essa. Então, a gente, durante a noite, aparecia 7, 8 pacientes para internar, não havia um quarto. A gente punha colchão e eles ficavam ali tomando soro. Certo. E chegava no fim do plantão de manhã, pela manhã, que acabava o plantão noturno, ele passava de novo. E às vezes estava assim, um paciente na cama, um no chão, no colchão, um na cama, outro no chão, estava assim. E ele ficava feliz, não deixou ninguém, todo mundo foi atendido, todo mundo, ele ficava feliz. Né? E ele, então, eu também... Ele era muito aspecto humanitário. Então, a Faculdade de Medicina, como toda a fundação, foi ele o precursor de trazer a faculdade. Fantástico. O que o Padre Albino trouxe para a cidade de Catanduva foi... Uma vez também... Olha a Fundação Padre Albino que é hoje. Exatamente. Né? Todo o legado que ele deixou. A humanidade dele, ele não deixava ninguém na mão. Não deixava. 5 horas da manhã, chegava alguém, precisava ser internado, não tinha vaga, não, mas tem colchão. Eu falava, tem colchão. A gente pegava o colchão, colocava no cantinho lá e o paciente ficava dizendo soro. Assim que sobrasse uma vaga de uma cama, trocava ele para uma cama, entendeu? Bom, então, eu acho que assim, né, mas eu poderia falar mais um assunto sobre o Padre Albino, claro. que eu tive na minha vida marcado duas coisas. Uma era essa, a humanidade. E a gente não pode esquecer também, doutor, que o Padre Albino está próximo a ser santificado. Se Deus quiser, vai ser, né? Merece. O processo todo está em andamento e ele... Né? Quer dizer, Catanduva vai ter esse privilégio, né? De ter contado em vida com o Padre Albino e ter um santo, ele catanduvense. Santo, né? Puxa vida, hein? Muita honra para nós, né? Outra passagem que eu tive com o Padre Albino, que eu sempre me lembro, como estudante agora de medicina, é que tem uma disciplina na Faculdade de Medicina, chama parasitologia, que estuda os parasitas, né? Certo. E o professor deu uma função para nós lá, para meu grupo, aí mais 5 alunos, de conseguir trazer piolho. Piolho, se vocês todos sabem, tem o piolho comum de cabeça, que tem muito nas escolas, a gente passa o pente fino, você acha piolho... Hoje, graças a Deus, está diminuindo muito, né? Sim. Mas passava o pente fino na escola e pegava bastante piolinho. Sim. Era o Captis, o Fitirus Captis. Acabou ainda, né? E tinha um outro que era difícil de achar, porque ele parasitava o corpo. Só que esse que parasitava é o corporis. O corporis era o seguinte, ele tem um hábito interessante, ele vive na roupa. Ele só vem ao corpo, pinica, tira o sanguinho para ele viver e volta para a roupa. Sério? Então, se a pessoa tomar banho e trocar a roupa todo dia, ele acaba, porque na roupa já sai o piolho, né? E falou, onde que nós vamos achar, rapaz?
A gente eu lembrei que o Padre Albino tinha que ser andarilho, pessoa que não troca de roupas, né? Tinha esse hábito infeliz, né, de não trocar de roupas. E aí, lembramos, o Padre Albino dava todo dia almoço para os andarilhos, todo dia. O que fazia o almoço para os doentes sempre fazia um pouco mais e os andarilhos vinham ali almoçar. Aí o professor mesmo falou, procure o padre, tem que pedir autorização para ele para examinar os andarilhos, né? Aí nós fomos até lá e falamos com o padre. Ele falou, não, pode examinar, só que tem uma coisa, hein? Se vocês acharem alguma coisa, vocês vão se comprometer de vir fazer o tratamento depois. Eu falei, tá certinho. Mas pegamos tinha gente que não trocava camisa há mais de semanas, infelizmente. Pegamos um monte de ptiros corpus. Olha só. Tanto é que nós levamos lá para a Faculdade de Medicina e o professor nosso era o Dandreta, que era de São Paulo, da USP, e dava aula aqui. E o Dandreta deu 10 para nós, falou, nem em São Paulo vi tanto piolho do corpo, assim, piolho dos corpos aqui. E foi devido ao Padre Albino. Olha. Aí depois o nosso grupo, a gente não era médico na época, era estudante, o doutor Dandreta indicou os medicamentos, nós voltamos um outro dia lá, cortar o cabelo, levamos roupa para trocar de roupa, remédio para passar no corpo, né? É uma fonte tudo do Padre Albino que também marcou a nossa história. Nunca posso esquecer dessas duas coisas, né? Que bom. Achei muito bonito. O doutor Simval, acho que tem um privilegiado, né? Então o senhor foi aluno, na verdade, não sei se aluno, mas vamos dizer. Foi aluno da Faculdade de Medicina. No final, acho que ele acabava sendo um professor ali de vocês, né? De vida, né? De humanidade. De humanidade, de carinho, né? E me parece que o senhor também tem uma história bonita aí da família do senhor, né? Você contar um pouco a história aí. Sim. Até para chegar como foi essa questão da medicina, né? E o Dr. Simval foi filho aí de ferroviário, né? Que era uma profissão aí muito qualificada na época, né? É verdade. Teve uma trajetória aí. E aí foi um filho único, né? Se eu pudesse contar um pouco, também foi um privilegiado, né? Tá. E acabou fazendo medicina, né? Como foi essa história? Ter a honra de contar isso, né? Acho que os meus bisavós vieram de uma região de Portugal em transição com a Espanha. Tanto é que o Malheiros, né? Geralmente é português, mas tem Malheiros também em espanhol, pela proximidade da região, né? Mas a minha descendência é realmente de portugueses, né? Eles migraram, né? A família Malheiros veio lá para o Rio Grande do Sul. Depois alguns subiram, né? E foram para a Bahia, né? Certo. No qual meu pai nasceu na Bahia, perto de Guanambi, uma cidade importante da Bahia. Tem até faculdade de medicina lá. Tem muito Malheiros lá até hoje, né? Olha. Aí depois disso, ele veio de lá com 2 anos, né, de idade, naquela passagem aqui para o estado de São Paulo, né? E minha mãe já foi criada tudo em Minas Gerais, ali na região de Patos de Minas, né? Uhum. E ali também vieram para cá e meu pai e minha mãe se conheceu, né? O meu pai, o pai da minha mãe, que seria meu avô, ele era ferroviário, era maquinista das máquinas de trem, né? E aí ele arrumou um emprego para o meu pai lá. Meu pai entrou como ferroviário e ficou até a sua aposentadoria, trabalhando como ferroviário. Certo. E nós moramos ali na colônia dos moradores da FEPASA, né? Da ferroviária. Aquele tempo era Estado de Ferro Araraquarense, não era FEPASA. Que era federal, né? Ali, A ferrovia era Ferrovia Federal, depois passou para ser FEPASA. Passou para ser FEPASA, exatamente. E aí meus pais se casaram, foram morar lá, né? E aí teve alguns probleminhas sobre o meu nascimento, né? Minha mãe ficou grávida 6 vezes antes de mim. Mas abortou todas as 6 vezes, né? Poxa vida. E quando chegou na 7ª gravidez dela, que era a minha gestação, né? Que eu nasci, os meus pais já estavam em pânico, todas as vezes que ficava grávida, comprava um enxovalzinho da criança, preparando, e depois de repente abortava, era uma tristeza muito grande, né? E aí quando minha mãe ficou grávida de mim, meu pai já falou, olha, fica tranquila, logo já aborta, já fica sossegada, que é para tirar aquela expectativa, né? Uhum. Aí geralmente minha mãe abortava até o 6º mês, até o 4º mês. Aí foi 5º mês, 6º mês, 7º mês, e meu pai viu que não tinha abortado. Falou, meu Deus do céu, esse vai nascer, né? Ficaram numa empolgação terrível, né? Uhum. E já faziam 15 anos de casados.
Meu pai nasceu depois de 15 anos, que eles eram casados. E aí, ficou naquele desespero e tentou a medicina. Era de Pindorama, né? Na nossa querida cidade de Pindorama. Certo. Aí veio para cá, estava complicado o médico na época. E daquele desespero, e meu pai ia fazer a parte da minha mãe aqui, né? Aí, de repente, ficou aquela preocupação muito grande, com medo de perder o filho, né? Que seria eu. Aí, nisso, tinha uma parente da minha mãe que era enfermeira em São Paulo, na Lapa, ali no Hospital São João Batista. Olha. E aí, ela falou, não, traz a Maria para cá, que é a minha mãe, né? Aí, meu pai, um dia antes de eu nascer, falou, eu vou levar. Estava naquela, aqui ou lá, ele pegou o trem, que era de trem, 8 horas de viagem, que era antigamente. Quando não quebrava, né? Chegou lá, e chegou lá em São Paulo, né? É. Minha mãe chegou, parece que às 8 horas da manhã, e a meio-dia eu já nasci. Nossa, aí ficou mais 3 dias lá e para Pindorama de novo. Quer dizer que Então eu me considero como nascido em Pindorama. E a ferrovia? A ferrovia, então, o balanço do trem acho que estimulou. Estimulou ela o pai viajou 8 horas, ferroviário. chegou lá a noite toda, ela viajou. Porque a viagem de trem não era brincadeira. Não era brincadeira. A viagem dava 14 horas, né? É. Quando quebrava o trem, fazia o entroncamento ali perto de São Era Carlos. Araraquara. Era Araraquara fazia... e tinha ali perto de Tocava São de Carlos trem também, né? Perto de Brotas também. ali. Ali era um local meio difícil ali, né? Exatamente. E aí nessas balançadas nasce. Mas o senhor foi produzido também no trem ou não? Não, acho que não. Não sei. Eles nunca me falaram, né? Vai saber, eu sei né? que aí nasceu legal. Que Foi bom. cesariana, né? E aí eu nasci cianótico, porque acho que minha mãe sofreu para mim nascer. Certo, Que ela queria parto normal, meu pai conta que ela queria parto normal até o último instante. certo. Aí depois o médico falou, Dr. Mérola foi. Dr. Mérola chegou para ela e falou, olha, é o seguinte, se a senhora quiser parto normal, eu não me responsabilizo. Porque a criança vai morrer, a senhora provavelmente também. Porque ele está em sofrimento fetal. Olha. Aí minha mãe falou, então faz a cesárea. Aí fez a cesárea e eu nasci. Eu nasci cianótico, né? Hoje eu sei que é cianose. Nasci preto, né? Cianótico escuro. É. Meu pai olhou e falou, meu Deus do céu, o moleque é preto. Será que é meu? A minha mãe falou, não, que isso? Aí depois o médico falou, não, aquele tá cianótico. Daqui a pouco eu fiquei, bastante oxigênio, eu fiquei corado de novo. Voltou. Ixi, aí já assustou. Cara, acho que não era meu, vim hein? pra cá, né? 3 dias meu pai já estava em Pindorama de novo. Viajei de trem de novo, 8 horas de viagem no trem. Aí meu pai conta que todo mundo vinha ver a criança que tinha nascido, que era eu. Legal. Foi gostosa essa parte da minha vida. É uma história bonita, né? Aí depois quando chegou, fui criado lá com meus amigos, a criançada, tudo amigo ali na ferroviária de Pindorama, ali é Casa 10, a Casa 10. Hoje mora lá uma senhora que eu operei o genro dela, estou indo lá para conhecer a casa. Existe a casa hoje, né? Existe a casa. Olha só. E aí, a gente foi criado ali, e mais ou menos com 9 para 10 anos, o doutor Eurípides de Jesus Zerbini fez o primeiro transplante de coração, trocar o coração, né? No Brasil, né? No Hospital das Clínicas de São Paulo. Não sei, aquilo lá me deu uma empolgação. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Olha. E o primeiro transplante de coração foi do Christian Bardi, que era um cirurgião da África do Sul. Olha. E o segundo foi o brasileiro Eurípides de Jesus Zerbini. Isso que ano que foi, né? 77? Eu tinha uns 7 anos, Não, 77. Não, menos, Foi bem antes. Bem antes, né? Não, 77. Isso faz uns 40 e poucos anos, né? 50 e poucos anos está fazendo. Eu vou até ver a data, mas é fácil. Faz 60 anos, doutor. 60 anos faz isso. É porque eu sou de 70, tenho 51. Ah, então. Então, 77 eu tinha 7 anos, né? Então, não foi antes. E como que vinha a quando eu me notícia? formei. E como vinha a notícia disso aí? Na época não tinha. É o rádio. Era o rádio. Pela rádio, Pelo rádio serviu do transplante. E aí eu Tinha televisão, acho que não tinha. tinha. Um estudante de Pindorama que entrou na medicina, né? Ele veio lá, fizeram churrasco para ele, né? De confraternização, e eu fui lá. Meu tio foi convidado e me levou. Aí ele começou a falar de medicina. Eu saí dali numa empolgação. Eu falei, nossa senhora, eu vou fazer medicina. Olha. Aí cheguei em casa, à noite, chamei meu pai e falei, pai, eu decidi o que eu quero ser, né? Eu tinha uns 9 para 10 anos. Né? O que você quer ser, filho? Eu falei, você é médico. Meu pai assustou assim, olhou. Falou, Maria, chamou minha mãe. Minha mãe veio lá. Falou,
Simvalzinho, ele era Simval, era Simvalzinho, né? Simvalzinho, fala para sua mãe o que você me falou. Não, que eu estava pensando em ser médico, né? Aí, porque eu gostei desse negócio de transplante, achei tão empolgante isso aí, que é salvar uma vida, né? Isso aí, para mim... E o senhor lembra salvar isso? uma vida, eu lembro como se fosse hoje. Interessante. Aí meu pai falou, só que tem uma coisa, filho. Minha mãe começou a sair lágrima do olho dela. Nós somos de origem pobre. Ele falou, você vê, nós moramos aqui em casa, nem casa não temos para morar. E medicina, pelo que eu sei, precisa de duas coisas. Primeiro, ser inteligente. Ele falou, graças a Deus é que você é. Ele percebe que você é um menino inteligente. Mas precisa ser estudioso. Você não estuda, a gente sempre, meu pai falou, a gente sempre escuta falar que quem é médico tem que estudar a vida inteira. Não se aposenta, sem estudo. Só se aposenta tem que parar de estudar. E precisa de dinheiro também, que nós não temos. Aí eu fiquei quieto, né? Aí ele falou assim, ó, vamos fazer uma coisa, filho? Viu, Maria? Minha mãe olhou, minha mãe concordava sempre com ele, era muito legal minha mãe. Falou, vamos fazer o seguinte, se ele quiser ser médico, você vai correr atrás do estudo. Primeiro. Você vai estudar, você tem que despontar. E nós vamos atrás do dinheiro. Dinheiro você não pensa. E nós não pensamos no seu estudo, você tem a obrigação. E aí ficamos assim, combinados. Eu lembro que meu pai, eu estava com a mão assim, meu pai pôs em cima, minha mãe pôs em cima, assim. Ficamos tipo um juramento ali, né? Que eles iam fazer tudo para mim ter dinheiro para estudar e me dedicaria aos estudos para ser um bom médico. E ali comecei, com aquilo na cabeça, fixo, né? Ideia fixa, não pensava nunca em ser outra coisa sem ser médico. E aí entrei aqui, aí começou a Faculdade de Medicina de Catanduva, eu estava com 21 anos, né? Aí eu prestei aqui. E entrei, era a terceira turma. E era disputado na época também? Era bem disputado. Tinha poucas faculdades. Por Rio Preto não tinha faculdade. Olha. Nós tínhamos faculdade em Catanduva e não tinha em Rio Preto. Justamente você vê, por causa do padre... Que acabou trazendo a que faculdade. Acabou junto com apoio com o Zancaner, né? Com o nosso, teve um senador na época, o Orlando Zancaner, com o padre, com a parte política, conseguia trazer a faculdade para cá, antes de Rio Preto. Rio Preto não tinha medicina, hoje tem 3 em Rio Preto. Olha só. Hoje tem em Fernandópolis, tem muita faculdade, mas naquele tempo tinha pouca faculdade. Então era difícil entrar. Olha. E eu estudei que nem um louco. Segui o juramento que eu fiz com meu pai e minha mãe. Aí tinha 64 vagas, e o dia que eu fui me prestar aqui, eu vi tantos alunos lá que estudavam comigo, eu achava que eram bem mais inteligentes que eu, porque estavam lá 2, 3 anos, no cursinho, era o primeiro ano. Aí quando eu vi, todo mundo ficava me olhando depois da prova, eu falei, na hora de dar o resultado, eu falei, alguma coisa aconteceu, todo mundo só me olha. Você percebe quando não querem falar alguma coisa para você, né? Aí quando mostraram os dados, 3º lugar, era eu, Simval. Poxa vida. 3º lugar ficou? 3º lugar. Parabéns. Aí foi uma empolgação, meu pai chorava, minha mãe, nossa. Ainda saindo de lá, meu pai falou, em vez de festejar, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos agradecer a Deus, né? E aí nós fomos naquela igreja, que tem uma igreja ali ao lado de onde era a Faculdade de Medicina, ali na Vila Cruz, Santa Terezinha. Chegamos lá, estava fechado. O senhor estudou lá também? Era de madrugada, estudei lá. A faculdade era lá. Era a terceira turma que eu entrei, né? E me formei na terceira turma. Aí quando entramos lá, estava tudo fechado, a igreja, logicamente, né? Era de madrugada, isso, era mais de 2 horas da manhã que nós tínhamos recebido a notícia. Tudo. Aí nós ajoelhamos, nós 3, eu, pai e minha mãe, na frente da igreja, agradecemos a Deus, né, por ter conseguido já chegar naquele ponto, que aí provavelmente para ser médico não ia demorar tanto, né? E aí cursei a medicina. Que história bonita, né? Eu vejo que aí o senhor fica até um pouco emocionado, né? Me dediquei os 6 anos, dedicava mesmo à medicina, fielmente mesmo aos estudos da medicina. Foi que eu contei esse negócio do Padre Albino, que no 3º ano nós o conhecemos, né? E o seu pai, doutor, ele chegou a acompanhar a sua trajetória como médico também? No início, sim. Ele acompanhou, sim. Quando ele faleceu, já era médico. Ele faleceu com 94 anos, meu pai. 94 anos. Teve uma boa ideia. Graças a Deus ele faleceu lúcido. Ele morreu dormindo à noite. Ele aproveitou bem a vida. Um sábado eu cheguei, fui lá ver, ele tinha morrido. Durante a noite. É porque pela dedicação que ele teve, né? Para que o senhor pudesse cursar
uma Meu profissão pai... da sua vocação. É. Ele acompanhou os seus estudos, isso. então ele Numa teve época também, difícil, né? e teve também a oportunidade E de aí- acompanhá-lo como médico, né? E aí tem um detalhe importante também, que eu sempre nunca posso esquecer isso, né? Quando ele falou para mim que meu pai e minha mãe falaram que iam atrás do dinheiro e eu ia atrás do estudo, meu pai começou a fazer negócio, vendia garapa. Tinha um estádio de futebol lá que tinha jogo, ele fazia na frente, pôs uma garapa lá e vendia garapa. E vendia ovo, galinha, frango. Você vê como quando a cabrito. pessoa é determinada e quer E as coisas, ele né? foi comprando durante esses anos, Certo. dos 9 anos até os 21, né? É. Ele comprou 8 casas, pequenas, tudo casinha, comprava. alugar. E aí, ele queimava uma casa por ano. Por exemplo, eu entrei na medicina, então esse ano tem que pagar tudo, porque a faculdade é particular. para aqui. pagar a faculdade. Então ele vendia ela para 4, 5 meses antes de acabar o ano, vendia uma casa. Já dava o dinheiro. Aí quando 4, 5 meses antes de acabar, começar o outro ano, ele vendia outra. Poxa vida. E assim foi, vendeu uma por ano até eu formar formar. médico. É. Poxa vida. Então quando formou médico, isso já não tinha mais casa, nada. Eu tinha queimado todas elas na medicina. Olha né? só. Que empenho, hein? Foi uma coisa... A gente teve passagens difíceis na nossa vida, que foi de muita economia, né? É. Eu lembro que um dia, rapaz, a gente tem até não sei nem se deve falar isso, mas teve um dia que chegou na hora do almoço, tinha arroz e um ovo. Eu lembro que aquele dia tinha 2 ovos só em casa. E minha mãe fez o arroz, fez o ovo e dividiu no meio. Falou, você come metade e seu pai come a outra metade. Porque eu fico em casa, falou, não gasto muita energia. Olha Se só. der fraqueza, eu deito. Tá? Você precisa estudar e o seu pai tem que trabalhar. Olha. E chegou na janta a mesma coisa. E depois comprou ovos, graças a Deus, comeu nos dias seguintes inteiros, né? Olha. Mas foi difícil a vida mesmo, não foi fácil, não. Mas graças a Deus, né? Espero ter honrado também a eles, né? Ah, com certeza. Porque eu sempre procurei fazer certinho as coisas. Porque entrar na faculdade de medicina hoje já é complicado, naquela É. época, sem Ixi, recursos. Naquela época foi difícil. E poucos cursos, né? Foi difícil. Eu sempre considerei o esforço dos meus pais através do estudo. Eu falei, eu tenho que estudar bastante para honrá-los, né? Sim. Eu estudei os 6 anos bem feitinho. E tanto é que quando eu passei, né, acabou os 6 anos, aí tinha que fazer a residência, né? Aí eu pensava, meu pai morava atrás do hospital, então durante o estudo eu sempre frequentava o hospital. Quando tinha um acidente de madrugada, eles falavam, chama o Simval ali. Naquele tempo tinha pouco estudante, que era a terceira turma. Aí me chamavam, eu ia lá. Então eu tinha uma experiência boa, já desde o 3º ano de faculdade, eu já entrava em cirurgia, tudo, porque eu morava do lado do hospital. E não negava, sábado, domingo, o dia que precisava, eu estava lá, operando, ajudando cirurgia, ajudando a fazer cesariana, parto, tudo, né? Certo. Aí me formei. Me formei, tem que fazer especialização. Aí eu optei por fazer cirurgia gastrointestinal, do aparelho digestivo. Aí eu prestei nos servidores em São Paulo, né, que era, prestei no HC de Ribeirão, peguei em primeiro lugar. Aí prestei no servidor do estado também de São Paulo, que é muito concorrido, primeiro lugar também. Olha. Eu levava a sério. Estava empenhado. Aí aconteceu uma passagem que também nunca mais posso esquecer. Foi o primeiro dia de aula na residência, né? Aí fomos lá, eram 2 vagas, eu tinha pegado a primeira. Aí fomos lá, eu e um outro aluno que tinha entrado, que era da Escola Paulista, né? Aí fomos lá conversar com o professor, se apresentar ao professor. Aí o professor perguntou assim, de onde você é, pro Álvaro? Né? O Álvaro falou, eu sou da Escola Paulista de Medicina. Grande escola, faculdade fantástica, grandes professores, aí saem bons médicos, né? Certo. E você? Eu falei, sou lá de Catanduva. Onde? Cututuva? Eu falei, não, Catanduva. E aí eu fiquei meio nervoso e falei assim, onde fica isso, né? Eu falei, fica perto de Rio Preto, pega o São Luís, não sei como explicar. E aí, foi muito ruim aquele negócio. E o outro colega ficava rindo, em vez de solidariedade com a situação difícil, né? Olha. Aí ele falou, eu vou subir daqui, acabando, eu vou subir na diretoria do hospital, porque Catanduva não era conhecido, a terceira turma não se conhecia ainda, né? Faculdade interior. Sim. Aí ele falou, eu vou subir lá e falar que tá entrando em decadência esse hospital. Agora tem um cara aqui da Faculdade de Medicina, de Escola Paulista de Medicina, eu tenho um de Cutuduva aqui. O que é isso? Não sei o que lá. Eu não sabia o que falar, fiquei desorientado mesmo. Olha. Aí depois, na hora que eles estavam levantando, tu vai embora e eu também, eu me lembrei, falou, eu tenho que honrar ou a mim ou a faculdade, não precisa nem ser a minha, a faculdade, né?
Aí me surgiu uma ideia brilhante. Eu falei, professor, com licença um pouquinho. Aí ele falou, o que foi isso aqui, né? Falei, ainda bem que tem 2 vagas aqui, professor, para cirurgia cirurgia geral. Falei, por quê? Falei, porque se fosse uma vaga só, o senhor ia ter que aguentar o cutudu aqui. Porque esse cara aí, da Paulista, pegou em 2º lugar. Então, sorte tem 2 vagas, hein, rapaz? Falei pra ele, porque eu fiquei, que ele ficava rindo com o professor falando. Nossa, se desorientou os caras. Aí chegou no dia seguinte, cheguei cedo lá, já tinha uma enfermeirinha lá. Pelo amor de Deus, quem é o doutor Simval? Eu falei, sou eu. Não põe a mão em nada. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Já tinha um certo preconceito, preconceito, lá e né? assinar uma carta. Eu falei, que carta é essa? Chego lá, suspensão por 1 semana por desacato à autoridade. Eu falei, não, eu não vou assinar. Como não? Pelo amor de Deus, o professor ele está com tanta raiva de você. Não sei o que você fez para ele. Ele chega aqui, ele não quis ficar hoje, ele foi embora. Nossa. Deixou sua carta. Eu falei, não, o senhor me perdoa, eu não vou assinar porque eu não devo isso. Eu não desacatei. Ele que falou muita coisa de mim, eu me defendi falando a verdade, que não é desacato. Aí ela queria, de qualquer maneira. Eu fui na diretoria do hospital, tudo, aí eles falaram, não, o professor anda meio nervoso, fica lá embaixo no ambulatório uma semana, ele pensa que está suspenso, mas você está lá. Isso tem outro nome, não é nervoso, é arrogante, né? É arrogância, né? Ele era arrogante. E o preconceito, né? Como o mundo dá tantas voltas. Após os 4 anos de residência que eu fiz lá, no 5º ano, ele queria que eu fosse, ele ia se aposentar, e já queria eu como sendo o chefe. Substituto dele, rapaz. É que eu não quis vir para Catanduva. Eu vim para Catanduva, né? Ele mudou totalmente o conceito com relação a mim. Ficou um amigo. E o Álvaro, ele era radical. O Álvaro ele expulsou da residência. O Álvaro teve que ir lá para cabeça e pescoço. Hoje deve ser cirurgião de cabeça e pescoço. Olha que situação, né? Muito bonita a história, mas né, tudo bem. Mas assim, e aí o senhor voltou para Catanduva? Eu vim para Ribeirão, Diniz. Ribeirão? Fui médico em Ribeirão Preto. E mas como sempre ligado chegou em Catanduva de novo? Porque o meu pai e minha mãe eram catanduvenses, né? Pra cá, meus filhos únicos. Queriam que eu visse para cá. E um dia eu vim, um domingo, e a pessoa tinha que trocar o óleo do carro, fui trocar. Passou o doutor Nobuaki, Gozzi. Olha. Ele me viu lá, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou trocando o óleo do carro. Aí, você está onde? Eu falei, estou em Ribeirão. Vim de São Paulo para Ribeirão. Né? Vem para cá comigo. Meu pai escutou e falou, nossa, tem que vir. Pelo amor de Deus, fica com nós aqui, perto. Aí, conversei com o doutor Nobuaki, ficamos sócios uns 10 anos. Depois, a clínica dele era muito grande, já de origem. O doutor Nobuaki tinha uma clientela muito grande. E a minha também, graças a Deus, começou a crescer. Não cabia na sala de espera. Sério? O cliente dele, cliente meu, ficava tudo. Aí nós resolvemos, cada um tinha um consultório próprio, né? Certo. Até tem uma passagem engraçada que tinha, nós alugamos uma casa para pôr o consultório e tinha aquela multidão de clientes, né? E um menininho, e ali morava uma velhinha que mudou-se, eles alugaram para nós. Aí um menininho de uma vizinha, ela olhou e falou, mãe, acho que Dona Cida faleceu, porque tá cheio de gente lá. Não era consultório nosso. Era consultório. Era engraçado. E ali você começou já como empreendedor ali, já com clínica, gerando emprego, negócio. Ali você foi ver um pouco a parte mais já parti para administrativa de negócio. Isso. E o senhor tem uma ideia? O engraçado, Marcos, antecipando um pouco, o engraçado é que o Dr. Nobuaki, né, eles foram sócios, inclusive, também entrou para a política, também né? Entrou. Foi ele que conduziu o senhor, que levou o senhor para a política? Foi ele também e na época o Gerson Gabas. O Gerson Gabas. Eles queriam que o Macchione queria ser candidato, queria ser prefeito, porém precisava de um vice para conseguir vencer a eleição, não sei o quê. Certo. E aí um dia eu estava lá no hospital atendendo, no Hospital São Domingos, me lembro como se fosse hoje. Era um domingo cedo e falaram, tem um senhor aí chamado Gerson Gabas que quer conversar com você. Eu falei, o que será, né? Aí eu fui lá falar com ele, falou, rapaz, nós estivemos discutindo aí, você vai ser um bom vice para o Afonso. Você gostaria que ser vice. Eu falei, nossa, mas como assim? Eu nunca na minha vida tinha pensado em política, né? Tanto é que lá em São Paulo, lá nos servidores, quando eu trabalhei no Hospital de Servidor Público, eu vi muitos políticos que eram internados lá, né? Sim. Mas sinceramente, nunca passou pela minha cabeça ser político, né? E aí o Gerson... Hoje, então, o senhor tem 2 vocações, médico e político. Que eu fiz também um juramento de nunca deixar de ser médico, né? E também, se possível, nunca deixar de ser político. Olha, eu gosto. Porque dentro da medicina, você pode fazer uma área humana, de humanização, que as pessoas precisam, né? E a gente gosta também, não é? Acho que se eu não for médico, se eu for só político, acho que eu não me sinto bem.
E político também, o senhor... E se fosse só médico, também a gente tem necessidade de política. Engraçado. Casalou as duas. Porque como político, eu percebi, porque a Fundação Padre Albino, na época, estava numa dificuldade financeira muito grande. Né? Certo. A gente tinha que correr atrás de políticos, né? Para conseguir verbas para lá. E eu ajudei o presidente da fundação na época a ir atrás dessas verbas, né? Foi aí que eu comecei. O senhor Legário Braido era naquela época o superintendente lá da fundação. Eu fui com o senhor Legário Braido para São Paulo, conversar com os deputados, não sei o que lá. E eu comecei a me empolgar, via que em Catanduva não tinha nenhum deputado federal. O único deputado federal que tinha existido aqui era o doutor Armindo Mastrocora, que já havia falecido. E mais de 40 anos isso já tinha se passado, né? Que eu achei, falei, puxa, então... E outra coisa, eu pensei em ser federal, todo mundo fala, mas de vice-prefeito você vai para federal? Eu falei, não, mas é o seguinte, porque o SUS, que monitoriza a saúde no federal, Brasil, né? é federal. É. Se eu ficar estadual, eu não consigo ter um acesso ao que eu mais quero, né? E aí saí para federal. Aí, na primeira vez, fui caçado. Que ano que foi isso aí? Porque eu e Macchione participamos de uma... O Papo Gerson, que introduziu na política, me caçou, se for ver. Porque ele fez uma festa, o Marcos acho que deve lembrar disso. Não? Sim. Aquelas festas de aniversário da rádio, lá no... Foi no recinto de exposições. Recinto de exposição. Tinha mais de 5 mil pessoas. Olha. E estava eu e o Afonso Macchione lá no quilômetro 7, pedindo os votinhos lá, né? Os amigos do 7. E aí ele ligou, mas deu uma bronca. Falou, pô, mas como vocês estão aí falando para 10, 15 pessoas, aqui tem 5 mil, vocês não vêm aqui? Que isso não é política, isso é burrice, não sei o que lá. Aí nós viemos. Rapaz, foi a pior coisa. Chegamos lá, ele chamou nós no palco, rapaz. Não pode político, e lá é lugar público, né? E ainda bem que nós não falamos. Abuso de poder, né? Deve ter abuso sido, de poder. Certo. Aí nós fomos lá, subimos e só fizemos assim para o pessoal, abanamos a mão, acenamos com a mão. Mas que nada, né? No dia seguinte já foi uma cassação, né? Que hoje é amigo, eu não vou nem falar quem me cassou. Hoje é meu amigo. Né? Ele estava no papel dele. E que ano que foi isso aí, né? Nossa, você lembra, Marcos? O ano? Foi aquilo que nós ganhamos e não assumimos. Foi aniversário. 96, não foi? Nós ganhamos a eleição, 96. Isso 96. Nós ganhamos a eleição. Tô bom de memória ainda. Tá bom, parabéns. Hein? Aí chegando no dia seguinte, nós tínhamos ganhado a eleição, tínhamos festejado, eu e o Afonso. No dia seguinte o Afonso me liga cedo, assim, você está sentado? Eu falei, por quê? É uma notícia muito séria. Se não tiver 60, você não vai cair. Ele falou, louco. Aí fomos ver, ele falou, estamos sendo caçados, rapaz, vai assumir o que estava em segundo lugar, que era o Félix Saão, que subiu o nosso lugar. Né? Aí, depois, no ano seguinte, nós ganhamos mesmo a eleição, sem cassação, sem nada. Nós ficamos também sem direitos políticos, foi considerado abuso de poder econômico. Não foi, mas... Né, a política aqui em Catanduva sempre conturbada, né? Foi. Sempre... Foi difícil. Aqui tem uma... Foi difícil. Tem a turma aqui parece que é coisa de rivalidade, né? De futebol. Aliás, eu acho que muito tempo fora, as cidades menores, a política ela é mais acirrada, né? As disputas são maiores. Parte às vezes para o lado pessoal, que não deveria ser assim. Sim. Afinal de contas, nós estamos pelo bem da cidade, né? Mas aqui eu percebo, né, que quem vem de fora assim, percebe que aqui tem um acirramento, a política é muito acirrada aqui. Mas também tem um lado bom, né, da política, porque como deputado, o doutor Simval trouxe verbas expressivas, né, para Catanduva. Foram mais de 25 milhões destinados para a nossa região, mas também é muita verba que o senhor trouxe para a concretização, né, a construção do hospital de câncer também. Eu estava ligado com a saúde, né, e via a necessidade de fazer a doutora Amarante, né, que era o presidente da fundação na época. Quando começamos agora o Amarante, que era o presidente, e eles tiveram a ideia de fazer o hospital do câncer. E eu falei, puxa, excelente ideia, né? E aí é bonita essa história também. Aí eu fui empenhar nisso aí. Eu consegui no total em torno de 15 milhões no hospital do câncer. Para a conclusão do hospital. Comprei para radioterapia, consegui um aparelho de radioterapia, consegui um aparelho de braquiterapia para tumores pélvicos, né? E conseguimos bastante dinheiro na época, né? Consegui dinheiro para fazer outras coisas que não tinha. Na época eu lembro que eu fiquei doente, né? E precisei fazer um ultrassom transesofágico, né? E não tinha aqui.
Eu tive que ir para Rio Preto fazer. Falei, não é possível, temos que ter aqui. Eu comprei o aparelho e mandei para cá. Mandei o aparelho para fazer cirurgia bariátrica por vídeo, né? Certo. Até para cirurgia plástica eu ajudei a comprarem facas de Blair, né? Faca de Blair é uma que tira pele fininha para fazer enxerto em queimados, né? Que aqui em Catanduva é uma grande especialidade Catanduva nossa. Despontou muito em queimados. Desponta, né? E faltava essa faca de Blair. Eles tinham uma antiga lá. Então eu comprei 2 na época. Eu consegui bastante coisa. Aparelho, camas para UTI do Emílio Carlos, foi tudo eu que dei. Para UTI, quando montou, foi eu que dei. E também consegui vários equipamentos assim. Fica meio no anonimato isso, né? Sim. Mas ele acaba tendo que falar, porque senão acho que a gente não fez. O que é interessante, a Catanduva, a gente vê das fortalezas, nós somos uma forma muito forte que é a área de saúde, né? É verdade. Aqui nós temos, e vai ser mais ainda. Nós temos uma das primeiras faculdades de medicina, né? Nossa, temos, você vê, eu também não tinha essa informação, né? A gente acaba, por isso que a ideia nossa aqui da mesa, né, sempre trazer um pouco do histórico, novidade, né? Porque quantos alunos não formaram aqui, né? Quantos profissionais, nossa, né? É verdade. A rede de saúde nossa hoje é muito importante, né? Ela atende aí 19 municípios, né? Que é uma micro-região. Né? Atende, você vê o Emílio Carlos, a quantidade de pessoas que atende aí diariamente, né? Você vê o próprio Covid. Né? Temos o hospital da Unimed agora que está despontando. Está despontando bastante bem também. O Mahatma Gandhi agora com a fortaleza muito grande. Graças a Deus nós temos... Em 6 estados, eu tive Covid, então nós né? estamos numa área que é muito... Fiquei entubado na UTI 4 dias, com sonda nariz, sonda urinária, tudo. Graças a Deus me curei, me curaram também, né? Sim. Foi aqui em Catanduva, uma equipe da UTI do Hospital Emílio Carlos. Do São Domingos. Tratado no São Domingos. Mas todas as UTIs aqui estão bem equipadas, né? Você viu agora, teve uma campanha aí, inclusive, dos empresários, né, que ajudaram a adquirir mais 15 leitos, 15 né? leitos um total de 2,5 milhões, né? Exatamente. Então, quer de UTI lá no Emílio Carlos. Emílio Carlos. Tanto é que o centro cirúrgico do Emílio Carlos, como está desativado para cirurgia, foi transformado em UTI. Olha só. Temos agora o hospital de câncer, né? 15 leitos para se conseguir. Que vai vir uma demanda muito grande, uma né? Demanda, isso vai vir tem uma questão dos queimados aqui, que é muito famoso. Que é top aqui, viu? Então, né, temos uma Unimed. Nem Rio Preto não trata de queimados. Sim. Aliás, vem paciente de queimados do estado inteiro para ser tratado em Catanduva. Diz que tem fila, né? Que também falta vagas, né? Nós temos que, se Deus quiser, se eu voltar a ser deputado, se Deus quiser, em primeiro lugar, né? O senhor é candidato em 2022. Eu sou suplente, provavelmente, por conversas partidárias, eu devo em 2022, no início de 2022, já entrar novamente como deputado, né? Porque eu sou o primeiro suplente. E a presidente nacional do partido, ela costuma organizar a campanha do país inteiro, né? Então ela viaja muito, então eu vou substituí-la como deputado novamente. Eu espero que, se Deus quiser, eu consiga ajudar bastante a saúde. Também a intenção, estive conversando com o padre Oswaldo outro dia, né? Nós temos que fazer um trabalho também, além da saúde, que tem que ser bem cuidado do hospital do câncer, do hospital dos queimados, né? Nós temos que ampliação, porque precisa muita vaga para queimados. Como, se for analisar, nós tem 3 ou 4 centros que cuidam bem de queimados, como Catanduva, em todo o nosso estado, é pouco. Sim. Então, as necessidades são muitas. Então, tem que ampliar isso. Tem que ampliar para ter mais quartos, né? E nós vamos lutar por isso. Eu estava conversando com um dos médicos aqui, Marco, tem uma procura muito grande, porque tem muita incidência, né? Por exemplo, crianças, né? E o pessoal vem para cá mesmo, de outros estados, né? De regiões mais longe, né? Outro dia me ligou também um amigo nosso, empresário, perguntando se a gente pudesse ajudar, que era uma pessoa, se eu não me engano, de Bauru, que teve e não conseguia arrumar vaga, né? Está precisando ampliar, sim. Precisa ampliar, né? Você vê. Escobar. Por que não, né? Se a gente já é especialista nisso aí, né? Puxa, e olha, o índice de cura de queimados, de resolutividade é bem alto. Catanduva aqui é famoso. Está de parabéns. Né? Então, isso é uma e coisa no futuro, Catanduva, se Deus quiser, em primeiro lugar, vai entrar na área de transplantes, que tem o transplante de rim. Já se faz transplante de córnea em Catanduva, né? Ah, é? Já se faz. Isso o oftalmologista já faz. Tanto no mas são, como São Domingos, como são nos hospitais. Nos hospitais. Mas tem que ser ampliada tudo isso, que hoje em dia transplante de órgãos é uma realidade mundial. Sim, né? Sim. Esses dias mesmo eu tive um paciente com cirrose hepática, né? Certo. Encaminhei ele para o grupo de amigos meus lá que fazem transplante hepático em Rio Preto, né?
E depois o paciente ficou lá, não ouvia. Esse dia eu vi ele ontem, inclusive, ele veio me procurar. Puxa vida, parecia outra pessoa. Curado. Curado totalmente. Eu acho que eu acho que além da saúde, né, Marcos? Viu, Marcos, uma curiosidade até pela trajetória do Dr. Simval, ele inclusive no início teve contato, bom relacionamento com o Padre Albino, ele é chamado em Catanduva como médico dos pobres. Por isso o senhor é tão popular aí, né? É uma honra para mim, realmente. É popular. E assim, o que eu queria colocar também, Marco, assim, olhando sempre um pouco do negócio, né? Se a gente somar, por exemplo, a Unimed, o Padre Albino e o Mahatma, né? Eu fiz uma conta grossa aí, nós estamos, só em Catanduva nós geramos, por exemplo, 3 mil empregos diretos. Tranquilamente, né? É uma fonte direta. É uns 1.000 que está a Unimed, 1.200, mais ou menos, acho que é a Fundação Padre Albino, e o Mahatma que está em 1.000 e pouquinho, né? É mais de 3 mil empregos diretos, fora os indiretos, as clínicas, que se bobear, acho que deve dar uns, entre direto e indireto, deve dar muito mais de... Mais de 3 mil funcionários. 3 mil só diretos, mas indiretos, clínicas, eu acho que se bobear chega próximo de 10 mil... Chega sim. 10 mil empregos, né? E lembrando, então, né, que a administração da UPA e das UBS é do Mahatma Gandhi. Do Mahatma Gandhi, que é nossa cidade, né? Alguém da nossa cidade administrando isso. Isso é maravilhoso. Ele estava administrando em outra cidade, mas eu falo assim, é um setor muito importante para a economia, né, local aqui. Verdade. E é mão de obra qualificada, né? Se a gente puder ampliar essa questão dos queimados, do câncer. Vamos ampliar. Porque vai vir gente de fora, né, que vai gastar também. Estou vendo do ponto de vista da saúde, que é importante, mas também gera hotelaria, né? Gera o comércio. Olha que é Rio Preto, né? Você vai em Rio Preto, tem gente de Mato Grosso, tem gente de tudo quanto é lado ali, né? Nós temos que chegar a ser isso. Então. Tem que ser, mas já temos condições, né? Um empurrãozinho a mais, nós estaremos cobrindo a saúde muito mais amplamente, difusamente. Né? Doutor, foi até por questão de necessidade, mas eu acho assim que foi uma decisão, né? Uma atitude bastante louvável. Por falta até de espaço, transformaram a UPA, né, para hospedar, né, os pacientes com Covid. E, em contrapartida, abriram na Estação da Cultura, né, e também no Postão, para atendimento de urgência e emergência. O senhor vê isso positivamente? Eu fiquei muito feliz com isso, porque a população precisa de um atendimento, não tem jeito. E outra coisa, a estrutura que nós temos, ela tem que se ampliar ainda é pouco porque nós precisamos. Né? E essa ampliação da questão da cultura, do postão, e vocês não sabem como beneficiou já os atendimentos. Senão lá na UPA está congestionado. Tanto é que eu tenho um projeto, se Deus quiser, eu tinha falado com o Macchione, agora estou falando com o Padre Oswaldo, de construir uma nova UPA, uma estrutura semelhante à UPA de atendimento lá no outro lado da cidade. Ali... O outro lado que o senhor fala é Jardim Imperial, Gabriel Hernandes, hoje Nova Catanduva. Os Nova Catanduva. Tem uma área lá porque as pessoas à noite têm que atravessar a cidade inteira e muitos são humildes, não têm esse carro, tem que pedir para o vizinho, ou ambulância ir lá buscar. Se nós tivermos uma atitude de atendimento naquela região e ela continua essa aqui embaixo, desafoga aqui. Nós vamos ter lá mais conforto para os pacientes, né? Para as famílias, né? Eu acho que isso aí vai ser um empreendimento que eu, voltando a ser deputado, se Deus quiser, em primeiro lugar, eu vou batalhar mesmo para ampliar a saúde e o conforto para as pessoas, né? Porque um lugar só de atendimento, só a UPA, é um desconforto muito grande. Numa situação que a pessoa está precisando de um atendimento, chega lá aquelas filas para ser atendido. Às vezes tem bastante médico, mas ainda é pouco. Tem bastante enfermeiro, mas ainda é pouco. Então, gera um desconforto muito grande. Acho que nós temos que ampliar. Como o Padre Oswaldo está de parabéns, a secretária, a Cláudia, né, secretária da Saúde, também está de parabéns por ter essa ideia de ter ampliado ali a Estação da Cultura e aqui embaixo no Postão para atendimentos de urgência, né? E agora, se a gente ampliar, se Deus quiser, conseguimos fazer uma estrutura semelhante para o outro lado da cidade, Catanduva vai se equacionando melhor, né? Então, hoje o senhor está como suplente hoje, né? Estou primeiro suplente. O senhor ficou aí o ano passado, não foi? Foi um período como... Fiquei 8 meses. 8 meses? Como deputado, E aí acabou
votando o DNA da política. Algumas coisas. E suplente consegue ou é mais difícil? A Suplente interferência é já... Por isso que eu acho que, se Deus quiser, né, entrando de novo candidata, eu sinto que há necessidade de se eleger mesmo, para ajudar a Catanduva. Se eleger sem suplência, já efetivo, pegar o cargo efetivo. Certo. Porque como suplente é interessante, você volta a ser deputado, você tem acesso ao presidente da República, tem acesso aos ministros, isso ajuda muito, né? Certo. Porém, existem 15 milhões que cada deputado tem de emendas, chamadas emendas impositivas. Certo. São emendas que o governo dá, que você pode distribuir para as cidades que você achar necessário no Estado. Certo, certo. E 50% é para a saúde, outros 50% que é uma maneira do governo facilitar a saúde. Certo. Porque, na realidade, a saúde brasileira é muito crítica. Ela é boa, mas é muito crítica. Falta muito ainda para ser padrão excelente, né? Certo. E falta dinheiro mesmo, governamental, para isso. Certo. Tanto é que a tabela SUS, que é a tabela de honorários profissionais para o hospital, para os médicos, ela tem mais de 30 anos de defasagem. Puxa vida. Quer dizer, não consegue. Qualquer empresa, hoje, se você analisar, se não atualizar os valores do que vende com a compra, ele não sobrevive. Então a saúde vive com dificuldades assim. Porque a inflação esse ano foi 25%. Então, né? E não sobe nada, não aumenta os pagamentos dos profissionais. Precisa organizar todo o hospitais, sistema, né, para sobrar dinheiro. Né? Isso vai muito dinheiro. Eu tive uma vez, o Temer me chamou lá para conversar, ele falou: gostaria que você me desse uma orientada. Na época ele me prestigiou muito. Eu fui representar a medicina brasileira em Israel, né? Uhum. Estive lá com Benjamin Netanyahu, né? Estive até com ele. Que era o primeiro-ministro, né? Me receberam lá. Fui lá fazer um relatório, trouxe um relatório sobre a situação da medicina em Israel, né? Uhum. Fantástica. É outra estrutura. Lá ninguém tem plano de saúde. Porque o plano que existe normalmente já é fantástico. Para a minha família, para a família do meu funcionário, para a família todo mundo tem direitos iguais na saúde. É igual a França, né? A França também é assim. É muito. E é de excelente qualidade, né? Excelente qualidade. De não pagar. Além de não pagar, é de excelente qualidade. É excelente. E o que nós não conseguimos dizer a mesma coisa. Nós conseguimos, mas a passos lentos. Fazemos a mesma coisa, porém a passos lentos. Né? Então isso tem que ser corrigido. É legal. Marco, eu não sei. Conta um episódio interessante aí. O senhor se emocionou aí com a história dos pais, né? Da medicina. Conta faz um buchicho bacana na política que o senhor viu. O senhor teria algum episódio que o senhor achou interessante? É o que eu senti na política. Um fato marcante. Um fato marcante, né, velho? A gente está chegando aí no final, né? O fato horário, marcante, né? que eu achei, né, estamos no final, foi quanto em relação ao lançamento do Hospital do Câncer, né? Uhum. Na época, nós temos as emendas de bancada. Emendas de bancada é o seguinte: todos os deputados do Estado se reúnem, cada um lança suas solicitações. As que forem unânimes são destinadas. E eu lembro que eu queria introduzir Catanduva nesse hall, né, para mandar emendas de bancadas para cá, no primeiro ano que começou o hospital. E eu lancei, mas para isso eu já percebi, eu falei: eu tenho que dar bastante dinheiro para os hospitais que já existem no câncer, né, que seria Barretos e Jaú. Certo. O Hospital Amaral Carvalho e o Hospital do Amor de Barretos. Então, eu fui assim, um pouco esperto. Eu dei 100 milhões para Bauru, 100 milhões para Barretos. E eu joguei Catanduva com 20 milhões, né? Para ver o que ia acontecer. Porque são 74 deputados e todos têm que ter unânime. Se um falar não concordo, acabou. Que lá esquece. E aí foi aceito imediatamente. Barretos, todo mundo concordou, 100%. Jaú concordou. Quando chegou a Catanduva, o pessoal arrepiou. Falou: não, espera um pouco, Catanduva, que jeito de fazer o Hospital do Câncer, 20 milhões, não sei o que lá. Negaram. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí falei com eles: você conhece Catanduva? Eu percebi que ninguém conhecia Catanduva. Então eu fui lá dos deputados, que lá tem a bancada do câncer, né? Chamei o presidente para vir conhecer Catanduva. Aí falei com a fundação, que era o doutor Amarante, trouxe o presidente dos deputados aqui e mostrou tudo, o que era a construção que estava fazendo, para ele conhecer, né? Fundação. Para ele poder falar lá. E aí ele viu. E aí ainda eu marquei lá no principal anfiteatro lá dos deputados, né? Que
uma reunião do pessoal daqui para falar lá. Então eu levei o Dr. Valiati, que é uma pessoa muito culturalmente médica, fantástica, né? Toda a fundação, nós fomos lá, ocupamos a mesa principal e eu presidi, né? Apresentando para os deputados o que era Catanduva e o que era o hospital, a realidade do hospital, né? Eles falaram tudo, né? Aí foi maravilhoso, porque eles vieram aqui conhecer, já levou para lá uma boa informação. Depois eles conheceram a diretoria, viram que é coisa séria, né? Certo. Então, aí começaram a conseguir já quase 10 milhões com o Temer, na época que era o presidente, ele sancionou quase 10 milhões para nós aqui. Que ótimo. Então, agora Catanduva já é conhecida, já está no hall dos hospitais do câncer. Está no roteiro, né? Já pode alguém dos deputados lançar, falar, eu queria dar 10 milhões para Catanduva, né? E aí, sem dúvida, já tem aceitabilidade dos demais deputados que já sabem que Catanduva realmente está bom. Tá? Tá bom. Bom, antes de a gente encerrar e se despedir do Dr. Simval, eu só gostaria de saber como é que o senhor vê a condução sobre a pandemia e, emendando a isso, o senhor é favorável à CPI da Covid? Sim, perfeitamente. Uma bela pergunta. Eu complemento isso, o senhor é a favor do coquetel lá também, dos medicamentos aí, né? O tratamento precoce. O tratamento precoce, né? Então, se eu pudesse comentar também. É o seguinte, é um assunto importante, né? Primeiro, a pandemia realmente é de origem mundial, né? Todos os países mudaram as condutas e nós também mudamos, né? E a nossa grande esperança são nas vacinas, né? Porque a vacina dá um efeito imunizante, então a pessoa, mesmo tendo contato com o vírus, ele não consegue causar doença naquela pessoa. Ou se causar, causaria sintomas frustos, né? Sintomas pequenos, que não levaria à morte, né? Então, eu acho que o governo brasileiro precisaria imediatamente, já que está parando muitas coisas, pare também o financeiro e invista em vacinas, né? A gente tem que vacinar toda a comunidade, desde da criancinha até o idoso, né? Certo. Isso é fundamental para a gente vencer a pandemia, né? Segunda coisa que o povo usar as proteções, né, como a máscara, né, com álcool gel, né, e o distanciamento social. Procurar não ficar menos de um... Mesmo vacinado. Teoricamente, com a vacina, nós estamos tendo um problema também. A vacina Coronavac, parece que a taxa de imunização dela é baixa. Então nós estamos tendo casos, eu já vi vários esses dias. A probabilidade é 50% também, né? A vacina estão em estado grave internados e tomaram as 2 doses. Né? E quem vacina também, quem é vacinado, né? Ele transmite também, né? Tem isso também, né? Tem. Então é difícil. Às vezes ele está protegido, mas... Criança e adolescente é um problema. Porque eles frequentam, ninguém segura um adolescente, né? Certo. E uma criança na escola. Sim. Então eles se contaminam facilmente. Porém, a doença nessa faixa etária de adolescente, criança, ela é pouco agressiva. É como se fosse uma gripe, um negócio assim. Mas essa criança, esse adolescente é perigosíssimo, porque ele vai transmitir para o pai, para a mãe, para a avó, para algum parente lá, e esses podem se tornar gravemente doentes. Certo. Né? Então, precisa ter cuidado com isso. Certo. E quanto ao tratamento preventivo ou precoce, né? Aí é o seguinte, ficou-se muito polêmico. Porém, tem a polêmica e tem a realidade, né? Na realidade médica, por exemplo, a hidroxicloroquina não tem efeito nenhum, entendeu? E foi uma coisa difusamente ampliada. A ivermectina também não. O que se tem efeito quando começam sintomas pulmonares, o uso de corticosteroides. Esse tem que tomar, prednisona, decadron. Esse tem que tomar porque o vírus causa um processo inflamatório no pulmão. Esse processo inflamatório pode ser detido pelo uso de corticoide, que é um anti-inflamatório potentíssimo, né? O anti-inflamatório que nós temos na medicina mais potente são os corticosteroides, né? Associado a isso, sabe-se que o vírus, antigamente eu mesmo pensava que era só lesão pulmonar, que ele preferia o pulmão. Hoje a gente sabe que não, ele prefere os vasos sanguíneos também, os capilares pulmonares. Então é frequente ter fenômenos trombose e embolia. Embólica é quando solta o trombo. Então, hoje em dia, a gente preconiza corticoide e anticoagulante. Para que não forme esses trombos, né? Entendi. E a gente só entuba. 90%, graças a Deus, né, 90% das doenças com coronavírus, tem uma evolução benigna, muito boa. Entendeu?
Agora, os outros 10% já são mais graves e 5% vai para o tubo. O tubo é uma intubação, é quando o pulmão está muito insuficiente. Nós temos na nossa atmosfera 40% de oxigênio. O oxigênio é fundamental, nós não vivemos sem oxigênio. Certo. Todas as reações metabólicas no corpo têm participação do oxigênio. Então, para isso, nós temos que... No tubo a gente coloca 80, 100, no ar tem 40% de oxigênio, nós colocamos no tubo até 100% de oxigênio. Certo. Aí consegue o organismo receber o oxigênio. Depois com o uso de corticoide, antibióticos também, porque o coronavírus, com essa inflamação que ele dá, vem germes oportunistas. Vem outra bactéria e pega ali, que acaba matando a pessoa, às vezes não pelo corona, mas pelo vírus. Tá? Então, doutor, rapidamente, apenas para a gente não deixar de responder, sobre a CPI da Covid, para a gente encerrar. Eu acho interessante, né? É interessante. Então, o senhor é a favor? É uma justiça social fazer a CPI. Eu acredito que... O senhor que teve lá dentro, o senhor acha que... Lá tem que fazer. Que tem, sempre tem os desvios. Na minha opinião, tudo onde tem... Até para restabelecer a verdade, exatamente. Né? Onde tem... Mas você não tem nada... Onde tem dinheiro público distribuído, esse dinheiro público tem que ter CPI, na minha opinião. Tem que ter auditoria, né? Tem que ter auditoria, tem que ver. Tem que checar, né? O dinheiro público é um dinheiro... Não é nosso, né? É público, é do povo. Sim. E alguém pode, ilicitamente, e infelizmente também, querer se aproveitar daquilo, né? Doutor, então, agradecemos a sua presença, participar aqui na mesa do podcast. Obrigado. Sempre é um prazer conversar com o senhor. Obrigado. É bastante esclarecedor, né? O bate-papo. Valeu a pena, Marcos. Não, obrigado, doutor. Na verdade, assim, para reforçar, né, Marcos, a mesa podcast está aberta aí. A gente não tem nem ideologia, falar de empreendedorismo, das lideranças aí da cidade, conhecer histórias como a do senhor, porque muitas vezes a gente não sabe, né? A população não conhece. Então a ideia é toda semana que a gente traga personalidades aí importantes para a cidade, que sejam líderes, né? Como o senhor como o senhor tem uma história, uma trajetória, né? Eu sou um professor universitário. Quem sabe vai ser um futuro deputado que vai estar trazendo verbas aqui para a região nossa, que vai ajudar a trazer emprego, saúde, desenvolvimento. E a gente está aberto, né, Marco, ao canal, para outros. Sem dúvida. Nós vamos convidando, né? Nós estamos convidando as personagens. Nós vamos falar de empresários, vamos falar de empresas, vamos falar de negócios, de empreendedores, né? E é um canal, assim, para divulgar as personalidades, que nós realmente nós estamos... um pouco esquecido aí as personalidades em Catanduva, né? A gente vê a região, né? Resgatando, né? Precisamos resgatar essas histórias todas aí. Porque então a gente agradece o Dr. Simval pela participação, o Marcos Escobar, que esteve também aqui na mesa podcast, e a você que acompanhou mais este programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer também ao convite, né? Que vocês me fizeram, e espero tenha sido útil, né? Porque sempre que você tem uma informação, a gente quer que, quando a informação é boa, que se expanda, né? Sim. Que as pessoas aproveitem um pouco, né? Do que a gente... Sim. Às vezes a gente sofre para aprender, outros podem aprender mais fácil, né? O aprendizado do outro, né? Parabéns, viu? Pela arte, pela condução da arte, pelo Marcos, que é um excelente radialista, que deixa a gente à vontade, né? Para responder as coisas, e é muito inteligente. Parabéns a todos vocês. Obrigado, senhor também, doutor. Muito obrigado. Sempre à disposição. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos.